Boa noite. Depois de termos sido expulsos da antena durante várias semanas por causa do Europeu de Futebol, estamos de volta para analisar e debater um dos temas mais importantes para a vida do país, um tema como as contas do Estado, que estão a mostrar dificuldades, sobretudo do lado da receita. O Governo poderá ser forçado a anunciar novas medidas de austeridade. Na cabeça de toda a gente está a possibilidade de aplicação de um novo imposto extraordinário sobre o 13º mês, pago no setor privado. Mas os portugueses não se esquecem das promessas de equidade no tratamento de todos face à situação de emergência financeira que estamos a viver. A pergunta que se impõe é por que é que os pagamentos certos e permanentes com as parcerias público-privadas, por exemplo, no setor rodoviário, ainda não foram cortados. O que a SIC sabe é que a negociação das PPP, que envolve as antigas SCUT, foi adiada para o último trimestre do ano. Ora, antes disso, seja para resolver as dificuldades das contas de 2012, seja porque o orçamento de 2013 vai implicar novas medidas de austeridade, isto porque o déficit ainda terá de ser mais baixo, 3%, terão então forçosamente de ser anunciadas novas medidas de austeridade. E desta vez, a pergunta: será que os portugueses vão aceitar os sacrifícios de bom grado? Entretanto, noutro setor de rendas garantidas, o da eletricidade, é o próprio secretário de Estado que admite ter medo que a liberalização possa falhar e os preços subirem em vez de descerem. São temas demasiado importantes para serem ignorados neste início de férias, um período que costuma passar muito rápido. Vamos então analisá-los porque vão influenciar a nossa carteira e o nosso comportamento nos próximos tempos. Convidados desta edição: Tiago Caiado Guerreiro, jurista especializado em questões fiscais e de finanças públicas; Paulo Moraes, professor universitário, uma voz muito ativa no combate à corrupção em Portugal; também Armando Esteves Pereira, diretor adjunto do Correio da Manhã, jornalista especializado em assuntos económicos. Meus senhores, muito obrigado por terem vindo. Começo por si, Paulo Moraes. Há margem para o Governo dizer que precisa de mais receita de impostos, mais austeridade, quando não vemos certos comportamentos de corte de receitas de rendas certas e permanentes a avançarem ao ritmo que pelo menos foi prometido? Boa noite. Penso que não. Eu julgo que o Governo tem que muito rapidamente atuar do lado da despesa. Em Portugal, o Estado gastará por ano algo da ordem dos 70 e tal mil, 80 mil milhões de euros, e eu julgo que o orçamento está completamente descompensado. Desde logo, o facto da maior despesa serem juros da dívida pública é de uma incongruência, aliás, única no mundo civilizado. Em mais lado nenhum, o maior ministério de um país, aquele que mais dinheiro gasta, são os juros da dívida pública. Bastará pensar, por comparação, que o Serviço Nacional de Saúde custa cerca de 8,3. Portanto, os juros da dívida pública são, de facto, a maior despesa do orçamento. Mas isso foi por causa da herança do passado e agora que tivemos que pedir dinheiro numa situação de aflitos e há que pagar os erros feitos. Mas o que me está a dizer é que havia alternativa? Eu penso que sim. Por exemplo, enfim, um país gastar, um Estado, melhor dito, 9 mil milhões de euros em juros da dívida pública, ser essa a sua maior despesa, era um pouco como nós, na nossa casa, a maior despesa que tivéssemos fosse, imagina, em gasolina, gastar mais em gasolina do que gastar em comida. E portanto, há aqui uma descompensação. Isto resulta, desde logo, há uma grande opacidade, há uma falta de transparência orçamental terrível em Portugal, em que é difícil escrutinar qual é a estrutura da dívida pública. Mas o que é facto é que... Falta-lhe informação, como Falta informação para todos. Hoje... Mas estava a dizer que os juros podiam ser mais baixos. Claramente, podiam ser mais baixos. Há muitos contratos, há muitos empréstimos contratados por sucessivos governos ao longo do tempo, que têm taxas de juro que podiam ser perfeitamente renegociadas e resgatar os empréstimos que estavam para trás. É evidente que isto não é possível num país em que a banca tem o peso político que tem em Portugal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a banca é um dos setores, a par das obras públicas e também da promoção imobiliária em certos campos, que domina completamente a vida política portuguesa e conseguem, pela via parlamentar, pela via governamental, pela via do próprio regulador, dominar toda a regulação e a vida política. Explica em que sentido? O Banco de Portugal? Nós temos uma situação algo estranha em Portugal e penso que é única em termos europeus e do mundo civilizado, que é... Nos outros países é o Banco Central que supervisiona a atividade financeira. Pois em Portugal há algo completamente esdrúxulo, que é no Conselho Consultivo do Banco de Portugal, que a entidade que deve acompanhar a vida do banco e deve, sobre essa matéria, dar pareceres, tem assentos pessoas ligadas à banca privada. Ou seja, em Portugal são os privados que supervisionam o Banco de Portugal. Eu dou-lhe exemplos que são inaceitáveis noutros países. Nós temos no Conselho Consultivo do Banco de Portugal pessoas como Almerindo Marques, que está profundamente ligado ao BES, como é sabido.
Pessoas como António de Sousa, que durante muito tempo foi o representante dos bancos privados. Ou seja, os bancos privados chegam ao ponto de dominar o sistema de tal forma que tem assento no Conselho Consultivo do próprio Banco de Portugal, que os devia supervisionar a eles próprios. Portanto, com este tipo de promiscuidade entre os negócios, a banca, a política, as obras públicas, obviamente que tudo é possível. É evidente que... Deixa-me só interrompê-lo pelo seguinte. Estou a perceber o seu raciocínio. Veja se eu estou correto na extensão de raciocínio que vou fazer, que é: eu não vejo em Portugal chamarem os privados, quem tem poupanças, a financiar a dívida pública com taxas de juros de 4%, por exemplo, os depósitos a prazo pagam, ou 3,5%, e vejo o Estado a pagar 6%, 7% e 8% à banca no financiamento da dívida pública. Aliás, era possível fazer esse curto-circuito indo diretamente às pessoas? Absolutamente. E é isso que não é feito porque me diz que o circuito está influenciado pela própria banca? Exatamente. Durante muitos anos, aqueles produtos tradicionais, como eram os certificados da Forra, etc., foram deliberadamente, digamos, destruídos no sentido de favorecer a banca privada. Enfim, todas as famílias se lembrarão quando nascia uma criancinha. Portanto, o que está a dizer é que a títulos... diferença entre o 1% de juros que os bancos pagam ao BCE contra a entrega de colateral e os 6 ou 7% que cobram à economia e ao próprio Estado é para os bancos e podia ser para os aforradores particulares. Não, e desde logo podia ser para algo muito mais importante, que era reduzir a dimensão do Orçamento de Estado. É que nós... Que teria a ser feito, claro. Absolutamente. Ou seja, será que faz sentido o Estado estar a gastar 9 mil milhões de euros em juros da dívida pública? Do meu ponto de vista, obviamente que não. Aliás, repare que este ano já houve um orçamento retificativo que foi, enfim, digamos, de alguma maneira silenciado, em que havia realmente falta de receita por via, nomeadamente, de diminuição do IVA. E, na altura, o Ministro das Finanças veio dizer que havia alguma possibilidade de renegociar a dívida pública, nomeadamente no que tem a ver com as taxas de juros, exatamente o contrário do que andou a dizer durante um ano inteiro. Ou seja, ali, em meia hora, assim, de forma disfarçada, o Ministro das Finanças veio dizer que conseguia recuperar, assim, por milagre, 400 e tal milhões de euros. Portanto, é possível fazer-se isso, se calhar não houve vontade até agora. Não houve vontade de certeza absoluta. Então, e nós portugueses devemos exigi-lo? E eu não tenho dúvidas sobre essa matéria, até porque estamos a falar da maior despesa. Que é mais que o Ministério da Saúde, como disse, 8 mil milhões contra 9 mil milhões. Há áreas em que, digamos, há despesa muito mais desbaratada do seu ponto de vista relativo, mas em termos de valor absoluto, a maior despesa são os juros da dívida pública. Para concluir esta conversa, esta parte da conversa em relação à pergunta inicial, em relação aos pagamentos com as parcerias público-privadas, o que depende da sua resposta, uma vez que foi assim que me respondeu, é que também esta área está dominada pelo interesse financeiro de que continue a ser assim e que os pagamentos continuem elevados. Absolutamente. Isso não tenho hoje dúvida nenhuma de que as parcerias público-privadas não são renegociadas, os valores não são diminuídos, porque há um interesse claro e há uma... No fundo, os políticos que tratam dessa matéria estão de cócaras perante os interesses, nomeadamente dos concessionários. Mas eles deviam perceber que não são 15 ou 20 banqueiros que votam neles, que são, em teoria, 10 milhões. Sabe que o problema é que, infelizmente, em Portugal, a política foi-se tornando, ao longo destes últimos 20 anos, numa mega central de negócios. De maneira que já é difícil, já é mais que promiscuidade. Promiscuidade é quando há muitos interesses comuns. Sim. Aqui, muitas vezes, são as mesmas pessoas que estão hoje no governo e amanhã na concessionária. Eu recordo-lhe só que todos os mais marcantes ministros das obras públicas dos últimos 20 anos, trabalham hoje todos nas parcerias público-privadas. Joaquim Ferreira do Amaral, Ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, é hoje Presidente da Lusoponte, que é, aliás, a primeira e talvez a mais desastrosa de todas as parcerias público-privadas. Já está paga 2 ou 3 vezes e continuamos a pagá-la. Absolutamente, e desde logo os privados que foram, na altura, vendeu-se a ideia como se aquilo fosse um negócio privado, porque o Estado não tinha dinheiro, e os privados entraram apenas com 25% de capital. Porque a Ponte Vasco da Gama foi paga com dinheiros da Europa a fundo perdido, com as portagens da Ponte 25 de Abril e com o empréstimo do Banco Europeu de Investimentos também devidamente garantido pelo próprio Estado. Ou seja, os privados que construíram a ponte, não, pagaram 25% da ponte. Mas dou-lhe mais exemplos. A seguir, seja breve para muito rapidamente. Jorge Coelho, Ministro das Obras Públicas, onde é que ele está hoje? É Presidente Executivo da Motengil, a empresa que mais
predominância tem no setor das parcerias público-privadas. Luís Valente de Oliveira, onde é que ele está? Administrador da mesma Mota-Engil. Portanto, ou seja, isto no fundo é todo um conjunto de ministros das obras... E o Estado também. Absolutamente. São ministros das obras públicas. E há o Menino públicas Marcos que na sua vida pública pugnou sempre pela clareza e pela lisura de processos e agora, não dizendo que pratica o contrário disso, mas está também ligado é que estão todos ao setor privado financeiro. O próprio Mexia está ligado às parcerias público-privadas. Isto é um pouco a imagem que eu posso dar. Era como se um diretor de compras de uma empresa andasse a fazer compras a uma outra empresa de que sabia que amanhã iria ser o seu Parece diretor de que a Troika vendas. ficou surpreendida com o peso das empresas de eletricidade e da banca neste país. Absolutamente. Sobretudo a forma incongruente como está estruturado o Orçamento de Estado. Nós é que não ficamos assim tão surpreendidos. Tiago Caiado Guerreiro, a mesma pergunta inicial. Por que diabo é que os pagamentos das parcerias público-privadas, aquela renegociação foi para o último trimestre do ano? E para o último trimestre do ano, e parece que vai ser renegociada pelas entidades que a negociaram de início, o que revela logo que os advogados e as consultoras são aqueles que fizeram os contratos que foram ruinosos para o Estado. Tiago, explique lá isso melhor. Não é coincidência de um concurso de que quem vai, na teoria, renegociar para melhorar as condições do Estado foram aqueles mesmos que negociaram para tirar o risco totalmente dos privados para o Estado e fizeram as parcerias público-privadas serem absolutamente ruinosas em termos do que se paga. E, aliás, se quiserem renegociar as parcerias público-privadas, há uma maneira muito simples. É escolherem 3 exemplos de 3 países desenvolvidos, porque as parcerias público-privadas surgiram na Inglaterra já há muitos anos, verem as práticas que eles têm e, em vez de utilizarem escritórios de advogados portugueses, pagam ao FMI, já que nós pagamos as cotas do FMI, porque regularmente... São os técnicos do FMI que fazem essa análise. E tínhamos os técnicos do FMI com um modelo adequado a dizerem, meus senhores, vamos aplicar estes contratos. Neste caso é a Ernst & Young que vai fazer a análise, ela própria esteve ligada. E não só. Por extensão, também o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, esteve num banco que negociou as parcerias público-privadas. Mas desculpe interromper no seguinte sentido. Temos que fazer a defesa ao contrário. Também um senhor chamado Paulo Macedo esteve na área privada, como eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, sabia fazê-las, foi para o setor público e soube defender o interesse público. Aqui também se poderá aplicar esse princípio, digo eu. Eu acho que se pode aplicar, mas acho que é muito estranho, sinceramente, como advogado, alguém que negociou parcerias ruinosas, por exemplo, ou uma consultora que vá a seguir a resolver as questões. Eu acho que para resolver as questões, em Portugal, e por causa dos problemas que estávamos a falar, não é? Nós temos aqui uma partidocracia ligada a uma oligarquia, quer dizer, temos aqui um conjunto de ricos, políticos e grandes fortunas que nos exploram feudalmente, que é o que isto acontece. Mas os explorados ainda são mais que os exploradores. Estamos cá para ver se contrariamos isso, não é? Mas o problema está em que isto era fácil de resolver. Se reduzir a votos, volto a dizer. E depois vem sempre aquele argumento, não podemos renegociar os contratos. Então, o Governo renegociou os contratos com a função pública, que são centenas de milhares de pessoas, alterando-lhes a remuneração. Mas eu não consigo perceber, o Primeiro-Ministro anunciou... Tudo alterou nas pensões, alterou em tudo e não pode alterar, Tiago, 40 ou 50 parcerias público-privadas. Qual é a diferença? Deixa-me verbalizar. Então, mas se o Governo fez isso e, entretanto, anunciou publicamente, o Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado anunciaram que querem cortar 30% nas parcerias, estão à espera do quê para cortar? À espera que sejam desmentidos pela realidade? É que eu nem sei se 30% chegava dos números. Estamos a falar, atenção, há 2 grandes blocos de parcerias, convém os espectadores perceberem isso. Existe um conjunto de parcerias que foram lançadas com as novas obras, as célebres 7 mais umas durante o governo de José Sócrates, em que houve um corte que se traduzirá em cerca de 1.000 milhões de euros diretamente ao longo da vida dos contratos, 2.000 milhões no conjunto e no que diz respeito à conta a pagar pelas estradas de Portugal. Isto é um conjunto de obras que são as mais recentes.
as mais antigas, que são as SCUT, cuja renegociação reverteu toda em risco para o Estado. Era aí que o Governo queria fazer 4 mil milhões de euros de cortes ao longo de 20 anos e é aí que está tudo atrasado. É a maior fatia. Enfim, a resposta a esta e com taxas de juros de 14%. Algumas. E com taxas de juros, 14, 15 e chega a 17 em alguns casos. E é isso que não se consegue perceber. Eu acho que, aliás, isto é um caso de polícia. Como é que se passa, houve dolo aí. Como é que se passa a todo o risco que estava no setor privado para o setor público? No setor privado se passa a receber uma renda certa e o setor público é que tem o risco todo da exploração. Quer dizer, ou temos alguém que é deficiente a negociar por parte do Estado, isto é, incapaz, ou então há dolo. Eu não vejo duas hipóteses. Não é? Porque isto é um negócio milionário. Eu adorava ter uma autoestrada. Já falámos disto aqui, mas quem estava como secretário de Estado era Paulo Campos, quem esteve como ministro era Mário Lina, depois António Mendonça, quem estava como primeiro-ministro era José Sócrates. Eu não sei o que é que o Poder Judicial está à espera, enfim. O Poder Judicial... Há um inquérito do Ministério Público. Agora já. Mas os inquéritos portugueses são uma coisa, porque, como dizia, e muito bem, o Sr. Doutor, isto nós temos uma promiscuidade de todas as instituições. Como é que o Tribunal de Contas é nomeado pelo Governo, o Presidente do Tribunal de Contas? Como é que o Ministério Público é nomeado também? Como é que, por exemplo, o Banco de Portugal, que é a entidade supervisora, tem representantes dos bancos? Como é que uma entidade que é supervisora... Portanto, o que os senhores me estão a dizer aqui é temos que refundar o regime todo, é isso? Não, nós não temos um sistema democrático atualmente, porque não temos instituições que se fiscalizem umas às outras. Nós temos uma promiscuidade de instituições que permitem explorar o cidadão o mais possível. Mas está tudo escrito na lei como se tudo funcionasse no melhor dos mundos. Exatamente. É como a lei contra a corrupção. A lei contra a corrupção está feita de tal maneira que eu nem sei que se a pessoa declarar que é corrupta, conseguem prendê-lo. Também já lá vamos àquele chumbo do enriquecimento ilícito, se calhar por razões que o Dr. Paulo Moraes não se explica muito bem, mas para concluir esta parte, Tiago, choca-o o facto de o Governo poder vir a pedir-nos mais dinheiro em impostos, nomeadamente com o subsídio de Natal, não tendo resolvido esta questão. As pessoas não vão aceitar, de bom grado? Eu sempre defendi aqui a austeridade e neste momento pergunto-me, então, mas não resolveram esta questão? Não acho aceitável porque o nível de impostos para as famílias que pagam impostos, porque uma grande parte da população não paga impostos, porque recebe menos que 14 vezes o salário mínimo nacional, já nos leva... recebe isso, e na prática vemos já nos leva 73, já nos leva, classe média alta, levam-nos 73 a 79 euros por cada 100 que nós recebemos, com fiscalidade direta e indireta. Eu penso que se aumentarem, qualquer dia, não recebemos nada. Quer dizer, vai tudo direto para o Estado. Enquanto contrapartida temos juros, e estava a ser dado um exemplo excelente, a dívida pública italiana é detida essencialmente por italianos. Porquê? Italianos privados, famílias. É isso que este porque país a remuneração fez ao contrário, não é? Porquê é que não colocam a dívida pública portuguesa com as mesmas condições que colocam a dívida pública no exterior? Ou o que colocam aos bancos imediatamente os spreads da dívida. Ou o que colocam aos bancos nacionais? Exatamente. Façam certificados de dívida pública generalizados para todos, com os juros, não no quinto ou no sexto ano, mas no primeiro ano a 6%. Isso dava automaticamente uma quebra de juros, então, não é? E nós, cidadãos, não podemos exigir isso? Nós devíamos poder exigir isso. O que eu acho é que nós não temos. Eu ponho lá o meu dinheiro sem dúvida nenhuma. Sabe quem... O pouco que tem. Sabe não que posso queixar, mas de qualquer maneira nós não temos poupança atualmente para suprir todas as dificuldades financeiras sim, é verdade, Armando, e das empresas públicas. Mas pessoalmente também não desagradaria colocar dinheiro, em vez de ser numa conta de 3% a prazo, pôr em 6% a financiar o Estado. Claro, o que fizeram com os certificados de aforro foi um crime de lesa pátria, de facto. Hoje em dia, no primeiro trimestre, saíram cerca de 1.000 milhões de euros de certificados de aforro. Mas eu ainda fico surpreendido porque há lá 10 mil milhões. Estes 10 mil milhões... Isso é por inércia, as pessoas não querem saber o que lá tem. Estão a perder dinheiro, aliás, e eu já escrevi isso. E o resgate leva não sei quanto tempo. E as condições dos bancos para resgatar aquilo? Aquilo não tem bancos, os certificados de aforro não tem. Mas são muito pessoas idosas, muitas viúvas, que estão a ser roubadas, que estão a ser pelo Estado. Porque o Estado paga, mesmo que os prémios de permanência não devem andar
acima dos 3% e, de facto, depois no mercado paga taxas de juros usurárias. Isso é realmente... Armando, mas Mais uma ainda vez, esses contratos puderam ser renegociados, foram alterados. Portanto, para concluir este ponto, o Estado deveria abrir o mercado de dívida pública a todos nós, para que os que pudessem emprestassem ao Estado. Devia tornar mais flexível o certificado. E isso faria automaticamente baixar os juros nos mercados. E daria segurança ao Estado também, porque a dívida seria muito mais dívida interna e não externa. Ora está, porque é que o Japão, que tem quase 200% de dívida pública, 230% a maior parte, 90%, é com os seus cidadãos e aquilo não é um problema. E os italianos também. Exatamente. Portanto, esperemos que o governo do passe nos estejam a ouvir. A dívida pública italiana é muito superior à portuguesa, não tem esse problema precisamente por causa da exposição da dívida pública italiana, é muito interna, apesar de agora... Portanto, em bom rigor, nós portugueses devíamos ir ao terreiro do passe, manifestar-nos e dizer assim, queremos comprar dívida pública. Sim, mas, parem lá com esse negócio e só entregar isso aos bancos. Mas é preciso, também não podemos ter um Estado e empresas públicas e as empresas públicas a sugarem todo o dinheiro, porque os bancos têm realmente... Claro, isso é o outro lado da questão. Um negócio rentável, vão buscar 1% e emprestam às empresas públicas. Quer dizer, por um lado, as empresas públicas precisam e têm ali um negócio confortável. Tem ali uma banca... Armando, mas ainda em relação ao ponto inicial da conversa, choca-te também que agora nos venham pedir mais austeridade, ainda não tendo resolvido esta questão dos cortes das parcerias público-privadas? Não há caminho para ir às famílias buscar mais dinheiro. Há, de facto, já um Estado de confisco sobre a classe média. Se fizerem uma sobretaxa sobre o 13º mês, o subsídio de Natal, como é para os privados, mesmo aquelas pessoas que estão a recibos verdes, que não têm subsídio de Natal, iriam pagar esse imposto, o que seria ainda mais penoso. Não há, quer dizer, eu costumo usar aquela expressão, no fundo, na procura interna, que está completamente deprimida e que está a gerar muito desemprego, destes 200 mil empregos no último ano que foram embora, muito dele é aquele grande do mercado interno, restaurantes, stands automóveis... Sim, mas também era uma parte da economia que tinha que se reestruturar e que não podia aguentar. Mas foi reestruturar quase com... foi uma ressaca que está a ser muito dolorosa. Mas se tu tirares isso e depois não tens opções. Se tu tirares isso, tiras a pouca água que resta no oásis. Alargas o deserto. Portanto, se cortar o subsídio de Natal, metade do subsídio de Natal, cria-se um problema ainda maior. É uma tragédia. E tem o mesmo efeito que teve a subida do IVA. E, portanto, há que ir a estes contratos e deixa-me introduzir um... E só dizer aqui uma coisa, eu acho que a palavra confisco é corretíssima. As pessoas já não têm dinheiro para pagar os impostos. Portanto, cortem lá os pagamentos... Entregam as casas, entregam as coisas e ainda não tiveram a reavaliação do IMI. Sim, a partir de março do próximo ano, vai ser violentíssimo. Março, quando as pessoas começarem a receber a nova atualização do IMI, pessoas que pagam nas cidades agora 50, 100 euros por mês, e aquilo subir 7, 8 vezes, como vai acontecer em muitas casas... 10, 20 vezes, tem tido casos. Pode provocar uma revolta social com vai ser complicado. Por exemplo, há pessoas que vão pagar 1000 e tal euros por ano de IMI. Não vão aguentar. Pessoas que pagam agora 100 ou 200. Outra área que o Governo prometeu, em que o Governo prometeu intervir, fundações e associações sem fins lucrativos que recebem benefícios fiscais e dinheiro diretamente. Eu não resisto a citar aqui um e-mail que recebi há pouco, antes de vir para este programa, de um espectador que lembra: verifica-se que sobre interesses instalados se deixou de falar nas fundações públicas ou privadas, que com o silêncio de todos continua a ser um servidor de dinheiros públicos. Depois diz: sou natural de uma localidade de um concelho do distrito de Coimbra, onde existe uma fundação privada cuja finalidade é poesia, música e sonho. E acrescenta: quer isto dizer um chás para os amigos, onde se declama poesia acompanhada por umas guitarradas. Depois acrescenta o nome da família que tem esta fundação, não vou dizer por razões óbvias, mas que é num solar de uma família de um fundador de um partido político. E acrescenta a fundação com o nome de uma mulher da família, desconhecida. Tudo. Pronto, não disse nada. E depois diz: fantásticas foram as obras de restauro do solar, pagas por todos nós, e casamentos de família que ali se realizam com toda a pompa. Para estes fins meritórios se constitui uma fundação, benefícios fiscais e dinheiro, muito dinheiro sempre a chegar. Pronto, eu acho que isto caracteriza, é o espelho de muitas fundações que temos em Portugal. Dr. Paulo Moraes, tarda a haver um corte deste servidor de dinheiro que me escandaliza e eu acho que deve escandalizar nós chegamos a esta situação por duas ordens de razão, digamos. A crise tem dois tipos de problemas. A dívida pública, que resulta de fatores, de assuntos que já estivemos aqui a falar, e depois de um desbaratar de dinheiro por parte de toda a administração, do facto de, pela via partidária, terem entrado nos últimos anos dezenas de milhares de pessoas na administração, que obviamente tem também os seus salários,
e depois aquelas derrapagens que começaram, enfim, já lá atrás, e o euro, e o Centro Cultural de Belém, e por aí fora. Portanto, a nível da dívida pública, grande parte da sua produção Posso resumir deriva numa deste... frase, permita-me que resuma numa frase, pressões da esquerda irresponsável que queria que se gastasse mais dinheiro para beneficiar salários e outras benesses, Também. e também pressões da direita dos interesses que quer continuar a comer à mesa do orçamento. Pois o problema é que, pela forma como isto se organizou, os impostos que deviam ser uma forma de ir buscar dinheiro aos que têm mais para distribuir pelos que mais precisam, neste momento é exatamente o contrário. Neste momento vai-se, através dos impostos, buscar dinheiro aos que mais precisam para dar aos que mais têm. Neste momento, o sistema de impostos em Portugal é o antissocialismo completo. O regime português é o antissocialismo, que não chega a ser capitalismo, porque é o feudalismo. Com uma capa socialista. Absolutamente. É que isto depois é maquiado para parecer... É social-democrata na Associação Europeia, que é o socialismo. Isto é o problema da dívida pública. E a dívida privada tem origem também na gestão do Estado. Porque, assim, quando começa a crise, 70% da dívida pública tinha uma componente de especulação imobiliária. Ou seja, diz-se muito por aí, que é, no meu ponto de vista, o maior embuste da sociedade portuguesa, que andámos a viver acima das nossas possibilidades. Eu não concordo com nada disto. Isto representa 20 e tal % da dívida privada. Porque em 2009... 70% da dívida privada resultava de manobras imobiliárias que normalmente tinham origem no tráfico de solos, que era alguém que comprava terrenos agrícolas, conseguia, com o apoio de uma Câmara do Governo, transformar em terreno urbanizável e gerava ali margens gigantescas de 3 formas. Ou construindo e vendendo e ganhando 900 mil %, ou então sabendo que ia passar ali uma secute e conseguia-se hipervalorizar de forma artificial o terreno e o preço de expropriação já não era o preço do terreno original, já era o preço do terreno valorizado. Cerca de metade, ou um pouco menos, do custo das secutes tem a ver com as expropriações, porque os terrenos foram artificialmente reavaliados, ou seja, reclassificados, melhor dito, no sentido de deixarem de ser agrícolas e passarem a urbanizáveis. E depois dá uma terceira faceta, que essa é verdadeiramente mafiosa, que é aquele promotor imobiliário, naquele triângulo negro, promotor imobiliário, presidente de Câmara e banqueiro, em que pegam num terreno agrícola, valorizam através de um despacho camarário, vai ao banco pedir um financiamento pelo valor do projeto que nunca se irá fazer e deixa lá como garantia um terreno agrícola que vale tostões. Portanto, a banca foi altamente culpada desse ciclo vicioso, que agora rebentou. Não rebentou, a bolha imobiliária está lá. A Troika veio exigir que esses ativos fossem reavaliados e houvessem paridades. Portanto, uma parte rebentou. Mas nada disso está a ser feito. Os bancos portugueses deviam estar a fazer a reavaliação dos seus ativos imobiliários e não estão a fazer, basta pensar. Portanto, ainda não está feita a maior parte. Estão a passar muito para fundos imobiliários em que vendem o preço de mercado, para disfarçam, não há nenhuma transação financeira e escondem o problema. Esse é um problema que as próprias câmaras municipais também têm. Fundos já agora que não pagam IMI. É que todos esses... É que os maiores negócios imobiliários em Portugal... Mas o cidadão chefe de família lá em casa deve estar a saltar no sofá e a dizer o que andam a fazer connosco para pagar tudo isto. É preciso ver que a reavaliação do IMI é para a classe média. Porque as instituições financeiras não pagam nem IMI, nem IMT. Por isso é outra vez a classe média que vai financiar. Então temos que dizer ao Sr. Ministro das Finanças que trate de pôr as instituições financeiras a pagar IMI também aos valores de mercado. Ou então não reavaliar. Com a atual situação dos bancos, não havia maneira... Os bancos têm um problema com as pessoas que mesmo assim não estão a conseguir pagar a casa, apesar de, felizmente, os juros da habitação estarem baixos e amanhã espero que o BCE ainda desça mais, o que leva a Euribor ainda para novos mínimos, o que alivia um bocado a pressão das famílias. Os créditos antigos, os novos é tudo, já nada tem a ver com o Euribor. Já não há mercado, quer dizer, para os créditos, não vale a pena falar dos novos, com os spreads que pedem, já não há, quer dizer, ninguém de vocês compra uma casa. Infelizmente, no que estamos. E os bancos têm um problema se começassem a pagar em mim. Também temos que ter atenção à solvabilidade dos bancos e isso, evidentemente, estamos aqui a analisar foram os excessos que foram cometidos. Dr. Paulo Moraes, mas em relação às fundações foi prometido que seriam reavaliadas e isto continua tudo na mesma. Eu não consigo perceber. Sabe que é assim tão difícil. Há muita despesa do Estado que é completamente incompreensível. Neste momento, o mercado imobiliário está em baixa e o Estado continua a pagar rendas cada vez mais altas. O Estado não diz assim, acabou, não se paga mais e depois vai-se reavaliar e depois volta-se a pagar a quem de facto precisar. Pois não é melhor fazer assim? Esse é o problema. Se calhar toda a gente lá em casa ia aceitar e todos os eleitores iriam apoiar quem toma essa medida, digo eu, na minha ingenuidade política. E há muitos organismos do Estado que têm que ser extintos, reduzidos, etc. Mas nem era preciso extinguir neste caso, era não lhes dar dinheiro nem lhes dar benefício. Isso é o sistema sueco. E eles que provem que precisam, mostrem o que andam a fazer. Os países nórdicos
para receberem subsídios, as entidades têm que comprovar que criaram riqueza de uma determinada forma, seja ela no sentido social, seja económico, seja de outra coisa, de outra forma. É verdade. Mas em Portugal, muitas destas entidades têm que provar. Claro. Mas vamos lá ver, muitas destas entidades não nasceram com o escopo próprio, nasceram para ir buscar subsídios ao Orçamento de Estado. Mas é isso. Ou para os impostos. Há muitas a Fundação Barato, fundações. que está nos negócios, nos investimentos bolsistas, e aquela fundação, basicamente, era para não pagar impostos. E como é que uma fundação, como é que alguém pode dar utilidade pública a uma fundação? Neste ponto da conversa temos que abrir um parênteses para dizer que aos responsáveis da Fundação Berardo que têm a defesa da honra aberta nesta antena, portanto façam favor numa próxima oportunidade ou quando quiser. Não é maior em termos de especulação bolsista e também agora com também, está tudo ligado, aliás, a este país, com os problemas dos bancos, das dívidas. Com colaterais depois dados pela Caixa Geral de Depósitos, que devia apoiar a atividade financeira e não especulativa. Deixe-me só concluir, mas espera que haja um avanço definitivo neste processo de fundações e associações rapidamente? Ou... Não, pelo que estou a ver, não está a acontecer rigorosamente nada, porque os poderes instalados já estão definitivamente instalados. Então, e nós devemos pedir ao Dr. Passos Coelho e ao Dr. Vítor Gaspar que façam isso já? Já. Penso que já. Senão não lhes perdoaremos, é isso? E já agora deixe-me dizer, absolutamente, e temos que falar aqui, uma coisa são fundações privadas que têm benefícios, mas além disso, na órbita do Estado há todo um conjunto de fundações que não são de facto fundações. Sim, deixe-me só abrir outro parênteses, que há fundações que têm reconhecido mérito, que fazem obra, Dinkins e outras. Mas quando o Passos Coelho faz a campanha eleitoral e chega a Primeiro-Ministro, as fundações, organismos que ele prometia acabar eram sobretudo aqueles que vivem do Orçamento de Estado, claro, que no fundo não são fundações nenhumas, são organismos que de uma forma ou de outra dependem do Orçamento de Estado. Ainda em relação ao ponto anterior, houve só uma linha que acho que não ficou completamente esclarecida, que foi, ainda em relação às parcerias público-privadas, o Dr. Paulo Moraes defendeu que se não houver avanço na negociação, pode fazer-se uma expropriação, por exemplo, das parcerias rodoviárias que manifestamente prejudicam o Estado. As parcerias público-privadas são de resolução imediata, assim haja vontade. A única coisa que está a faltar é vontade. Sim, mas pode-se expropriar? Absolutamente. Aliás, tudo é expropriável. Neste momento, o que é expropriável, tendo uma vantagem para o Estado, porque deixam de pagar durante muito mais tempo, embora tenham que assumir já os passivos que estão nesses consórcios? Eu acho que há dois tipos de soluções que posso explicar em meio minuto. Uma é necessária fazer a avaliação do valor das rendas, o que está, aliás, a ser feito pela Ernst & Young, julgo que espero que bem, e, portanto, saber quanto é que é o valor atualizado de uma renda a um determinado dia. Isso é sempre possível fazer com qualquer investimento. Ou seja, eu se comprei uma casa há 10 anos, hoje o valor, e se pedia dinheiro emprestado, hoje devo 10 anos de juros e o capital inicial, ponto final. Portanto, é sempre possível fazer essa atualização, há mecanismos fáceis para isso. E comparar este valor para cada SCUT com o valor de uma avaliação independente. Não, isto é o que está comprometido. Sim. O valor das rendas Sim. já vencidas e vincendas. Sim. E fazer a comparação deste valor com o valor de uma avaliação do equipamento. E uma SCUT pode ser avaliada. Há empresas internacionais que fazem isso. O próprio FMI, como disse? Não, mas mesmo empresas que percebam de autoestradas, qual é o valor daquele investimento? O valor da autoestrada, do investimento, da receita expectável, do tráfego previsível, etc. E faz-se esta comparação. Ao fazer esta confrontação, percebendo que aquilo que o Estado está a pagar vale menos do que ele que efetivamente está a pagar, então tem que se fazer uma expropriação pelo valor justo. Se o consórcio não aceitar negociar. Se aceitar baixar, naturalmente, se aceitar negociar. E, portanto, isto é atuar em termos do capital. Portanto, é fazer uma avaliação dos equipamentos, se não houver possibilidade de negociação, fazer a expropriação pelo valor justo do equipamento. Mas há outra forma de resolver este problema, que é, ok, então não vamos jogar com a variável dinheiro, vamos jogar com a variável tempo, que é... Estender. Para cada SCUT, estender o prazo de concessão ou de exploração, mas começar a fazer ao contrário, que é começar a serem os concessionários a pagar ao Estado pela exploração. É evidente que o tempo de exploração tem que ser mais longo, mas é, no fundo, o que se faz com as minas de ouro, que é aquilo que, no fundo, são as SCUT para os concessionários. Muito bem. Sobre este ponto, para concluirmos... Eu acho só que uma coisa é que eu sou contra a expropriação porque defendo o capitalismo, mas acho que, como dizia ali o Soutor, há mecanismos muito simples para renegociar. E acho que há entidades internacionais, eu dizia ao FMI, porque é acima de qualquer suspeita, que podiam dizer o modelo é este, o valor médio aceitável é este em termos de rendas, os senhores ou aceitam isto
Ou nós sem impomos, como impomos aos outros 10 milhões de portugueses, o corte nos salários, etc, etc, etc. Obviamente, além de uma manifestação no Terreiro do Paço, respeitando o sistema vamos fazer uma capitalista e manifestação, respeitando as partes. à porta do FMI e exigir que venham cá resolver isto, já que o Governo nunca mais resolve. Obviamente, se houver vontade política, os próprios consórcios têm todo o interesse em negociar. Porque eu também não concordo Pelos com a vistos, postura ao que sei, a contraproposta era muito Ninguém baixa. quer dar cabo das empresas. Queremos só que seja Mas se houver justo. vontade política e se houver justiça, há todo o interesse. Tudo depende da pressão, como Claro, disse o outro. meus senhores, temos que evoluir para outra área, também ela de rendas certas e permanentes, que não deixaremos de falar aqui porque move-nos o nosso interesse em defender a cidadania e os consumidores. Hoje li uma declaração do Secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, que me surpreende. Tem a ver com a liberalização do mercado da energia e da eletricidade. Diz o Secretário de Estado que a liberalização tem mesmo de ser um sucesso porque o país não aguenta um mercado dominado por oligopólios. As palavras são dele. O país não aguenta tudo ao mesmo tempo, não aguenta eliminar o déficit tarifário, acomodar as variações das matérias-primas nos mercados internacionais, não aguenta uma situação em que a liberalização não seja um sucesso e venha a dar um aumento de custos passados aos consumidores devido a uma situação de mercado oligopolizado. Bom, eu tenho defendido aqui, através de perguntas e através de afirmações, que não acredito em liberalização do mercado no setor da energia, porque o mercado é muito pequeno, os operadores são poucos e tendem sempre a encostar-se ao preço máximo. Defendo antes um preço médio europeu e ninguém vende acima, e isto deveria ter funcionado para o mercado dos combustíveis líquidos, porque desde 2004 foi liberalizado e está sempre acima, e antes estava sempre abaixo e sem déficit. Portanto, isto é a minha opinião, em jeito de pergunta. Tiago, o que é que esta declaração quer dizer? O Secretário de Estado está com medo que isto não funcione. E esta, atenção, é uma receita da Troika e do Governo. Estarão a fazer de aprendizes de feiticeiros? A Troika, em certas coisas, é relativamente inocente com o que se passa em Portugal. Eu penso que temos o FMI, que eu acho que é um elemento especial na Troika, pela competência que tem, aliás, pelo que tem defendido, e depois temos alguma inocência nessas propostas. A tradição das liberalizações aqui no mercado português são aumentos de preços concertados. Aliás, nós temos a concertação de preços em variadíssimas áreas, em variadíssimos produtos. Aliás, eu uma vez falava com uma pessoa que me disse que reuniam de 3 em 3 meses para fixarem um preço de mercado concorrencial de um determinado produto. Concorrencial. Isto faz-me lembrar o que aconteceu com Rockefeller quando foi obrigado a dividir a sua empresa, não é? Deu as 7 irmãs. Porquê é que eu não evito o qualificativo. Porquê é que estes ingênuos continuam a existir a soluções que não funcionam? Porque não fazem ao contrário, não dizem assim, fixa-se um determinado valor, como nos mercados dos medicamentos, e venda-se liberalizado, mas para baixo. Quem quiser que faça para baixo. Porque nós transformarmos o nosso país num país de rendas feudais sobre os portugueses. E isso é aquilo que acabamos por ter. Porque como temos instituições que são misturadas com os próprios promotores, são misturadas com os próprios políticos que têm interesses nessas instituições, como não temos nenhuma forma de fiscalização independente, como não temos tribunais que funcionam. Temos uma imprensa que vai dizendo certas coisas. E como somos Estamos aqui para isso. Mas somos demasiado convidados. E somos demasiado pequenos para ser interessantes para a União Europeia, para nos aplicar aquelas multas que de vez em quando eles aplicam por violação de concorrência a empresas alemãs ou coisas desse género, acabamos por verificar aqui o mesmo caso, que é, vamos ter mais rendas e essas rendas acabam por funcionar outra vez como uma transferência de todos os portugueses para um conjunto de acionistas. Nesta área, liberalização pode significar aumento de preço. Aliás, a DEC também já o diz. Eu tenho receio, e aliás a forma como caiu o outro secretário de Estado, a forma como foram decididas todas as coisas, leva a crer que há muito poder por parte do governo. Aliás, eu só acredito em alterações. Sim. Nesta área e na área das parcerias público-privadas ou fundações, se a oposição, Partido Socialista, votasse toda a bancada, com toda a bancada do PSD, com toda a bancada do CDS, para alterar as coisas. Porque todos os partidos têm interesses instalados tão poderosos. Mas eles não falam disto? Que nem no período... É interessante ver pessoas do PCP e do Bloco de Esquerda
a serem saudosistas do período salazarista, em que consideravam que havia mais transparência. Punha esses interesses na ordem. Punha esses interesses Então, na mas ordem. nós, em democracia, não somos capazes de os pôr na ordem? Não, eu explico porquê. Foram os deputados que votaram estas leis todas que tornam o estado a que chegámos na energia e nas rendas. Armando, Aliás, eu vou ouvir com toda a atenção o desenvolvimento da tua tese, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu acho que o Governo não está a perceber, e os operadores de energia não estão a perceber o que estão a fazer. Pelo seguinte, é que não são só as famílias que já sofreram aumentos do gás, agora no dia 1, que sofreram aumentos da eletricidade no IVA, sofreram aumentos da eletricidade por força do que foi decidido no aumento de janeiro. Vão sofrer outra vez agora em 1 de janeiro do ano que vem. E há uma classe de portugueses que está a voltar à agricultura de subsistência, que usa contadores elétricos para retirar água para fazer essa agricultura, que um dia destes não consegue, e um dia destes desce para aí abaixo e vem ali para o Marquês de Pombal fazer uma manifestação a perguntar se querem que eles morram à fome. E se calhar isto vai ser muito complicado. E há empresas, por exemplo, no turismo. É que eu acho que quem está no ar-condicionado não pensa assim, mas tem que pensar assim no turismo, a fatura energética é uma fatura importantíssima nos custos fixos. E não só nisso, como no turismo. E na indústria fala-se na reindustrialização. Exatamente. A indústria consome imensa energia e tem outra coisa. Com a reavaliação do IMI, tem imenso espaço, porque a indústria é intensiva, e vai pagar muito mais. Vai pagar muito mais. Por isso, quer dizer, nada, não é consistente. Esta subida da energia é altamente penalizadora para a economia. Mas eu acho que vai mais longe que isso. Assim, a EDP em Portugal é um Estado dentro do próprio Estado. Sim. Agora são 2 Estados, também há os chineses. Exatamente, neste caso é porque, vamos lá ver. Então nós não mandamos nada, isto é incrível. Eu quando vi o Parlamento, tem uma comissão para acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. Chama-se Comissão Eventual para Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. Os mais importantes deputados dessa comissão têm todos interesses com a EDP. Tem? Interesses com a EDP. E posso dar 2 ou 3 exemplos, porque senão estaremos aqui a noite toda. Mas é assim, Miguel Frasquilho trabalha na SI, no Grupo Espírito Santo, que foi exatamente a entidade que tratou da assessoria financeira da compra da EDP por parte dos chineses. Adolfo Mesquita Nunes, que é advogado, trabalha no escritório de advogados, que trabalha para a EDP. Pedro Pinto, que é também deputado e hoje é vice-presidente do PSD, é consultor de 2 empresas que dependem absolutamente da EDP. E poderia continuar. Portanto, como é que estes senhores vão fiscalizar matérias que têm a ver com a privatização, com a EDP, na Comissão Parlamentar? O Dr. Paulo Moraes tem que fazer um ponto mais que é estes visados. Isto é um programa em direto, como sabemos, os convidados têm direito à liberdade de expressão. Estes visados têm naturalmente antena aberta para explicar a sua posição e para contrapor, se for o caso. Portanto, façam favor quando quiserem. Mas eu convidava-os, nomeadamente os visados, a terem um pouco de vergonha. E convidava os outros todos a irem ao site do Parlamento, porque tudo isto é público. Isto é informação, não é informação privilegiada que eu tenha. Bastará ver o registro de interesses destes senhores e ver as ligações que eles têm, nomeadamente à EDP. Portanto, devem ser pessoas que de manhã vão trabalhar para as suas empresas, para os escritórios de advogados, e depois à tarde vão para o Parlamento fiscalizar o que eles próprios fizeram durante a manhã. Isto é tão absurdo que é ridículo como é que um país se permite uma situação destas, que ainda por cima grande parte desta informação é pública, e neste caso em apreço toda esta informação é pública. Como é que é possível os maiores partidos do regime permitirem-se colocar na comissão que vai avaliar o programa de assistência financeira pessoas que têm interesses em quase todas as medidas do programa de assistência financeira? Portanto, em bom rigor, teríamos que mudar a composição do próprio Parlamento e pôr lá pessoas sem esse interesse, o que é quase impossível. Não, é possível, é perfeitamente possível, lá já é vontade, mas neste momento é realmente difícil porque o Parlamento transformou-se num grande centro de negócios, como estes casos que eu referi e muitos outros, mas não é preciso ir mais longe. Nós temos um problema que não tem sido analisado em Portugal, que é o problema das chamadas contrapartidas no caso dos submarinos, enfim, a contratação pública em termos gerais. E depois chegamos ao Parlamento português e vemos que o atual Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, o anterior Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, etc., vêm todos do mesmo escritório de advogados. O Dr. José Matos Correia, isso também é público, esta informação que eu vou dar, é o atual Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa. Faz parte de um escritório que se chama Rui Pena, Arnaud e Associados. Quem era o anterior Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa? O Dr. José Luís Arnaud. E o Dr. Rui Pena já foi Ministro da Defesa, como sabemos. É assim, haver um escritório de advogados que é especializado em matéria de defesa, não tem problema nenhum. Agora, ser esse escritório de advogados a nomear as pessoas que mandam na defesa em termos de Estado, aí é que já é preocupante. Enfim, fica feito esse registro e é mais uma razão para nós portugueses nos preocuparmos com estas coisas e exigirmos clareza. O papel dos reguladores, eu tenho questionado muitas vezes.
Pois, essa é a questão. Porque eu entendo, começo já a teorizar da seguinte maneira. Se nós portugueses já pagamos ministérios, direções gerais e gabinetes jurídicos desses ministérios e direções gerais para fazer o trabalho da regulação como se fazia antigamente, porque é que agora havemos de pagar, ou os consumidores vão de pagar salários milionários de reguladores que são suportados pelos operadores, que por sua vez os repassam aos consumidores. E depois esses reguladores vêm dizer nós temos que estar preocupados com a solidez financeira das empresas do setor. Eu pergunto, mas há uma razão porquê é que isto funciona assim? Porquê é que não se acaba com os reguladores? Estou a falar de vários. Não pode ser. Por quê? Porque os reguladores são a desculpa perfeita para se poderem aumentar os preços sobre os consumidores. Tirou o espírito de ministro, claro. E tira o peso exatamente sobre as decisões políticas. Mas eles são necessários, não se podiam extinguir? Não, eles podiam extinguir-se, só que já não poderiam aumentar tanto os preços, tanto estas rendas feudais. Então devemos nós, cidadãos, pedir que se extingam. Estratégica, isto justifica-se. Não há nada como ter um regulador. Em Portugal cumprem a sua função. O problema é a lei que lhes atribui as responsabilidades. Não, cumprem a função para que foram criadas, só que em vez de reguladoras deviam se chamar branqueadoras. Exatamente. O problema é um problema mas é exatamente isso. Apenas. Não, e às vezes estamos a ser injustos para pessoas que lá trabalham, por exemplo, na Autoridade da Concorrência. Tem lá juristas que ganham muito pouco, ganham 5% dos escritórios de advogados com quem eles negociam. Exatamente. E que são pessoas trabalhadoras e que depois mas com certeza não conseguem fazer nada. E é importante essa ressalva. Exatamente. Mas quer dizer, que são pessoas com uma qualidade técnica fantástica, que depois, quer dizer, e que estão a negociar uma pessoa contra um escritório de advogados pago pelas empresas que ganham, quer dizer, com orçamentos completamente... Em termos de futebol... Há casos e casos. É uma equipe a entidade da concorrência concorrência no setor dos combustíveis, ao contrário do que se diz, que não faz o seu trabalho, eu entendo que faz. O que é que tem feito? Relatórios onde diz claramente, mostra claramente... Mas depois não conclui que nada. a venda... Eu não tenho bem essa opinião. A venda dos combustíveis em Portugal, em mercado liberalizado, sem impostos, está sempre 5 a 6 cêntimos acima da média europeia. Está lá claramente dito. E depois a mesma entidade diz, nós não conseguimos provar cartel, nem temos um mandato para isso, nem temos meios de investigação, nem é esse o mandato político. Portanto, à partida deveria haver um enquadramento legal que permitisse fazer outro tipo de trabalho. Mas também dizem algumas verdades e têm lá bons técnicos. Agora o problema, independentemente das pessoas que lá trabalham e do Presidente Dr. Manuel Sebastião, que eu acho tecnicamente competente, a questão é que uma direção-geral bem fortalecida do Ministério da Economia podia fazer este trabalho, podia dizer aos portugueses como é que está o mercado. Tal como, por exemplo, na Anacom, corrijam-me se estou errado, na Anacom que tem centenas de funcionários, para um país destes com 10 milhões de mercado consumidor, eu acho que poderia haver um... Mas é que a multiplicação, deste tipo de entidades é como nas licenças. Gera uma desresponsabilização e uma nos licenciamentos. Sim, mas isso é um ponto gera uma importantíssimo. Desresponsabilização e uma confusão que é extraordinariamente propícia à opacidade. Se nós tivermos, por exemplo, como temos nos licenciamentos, por exemplo, para se fazer o tratamento de pasta de papel é preciso 115 licenças cá em Portugal. 115. Nós sabemos perfeitamente que nenhuma é responsabilizável e que qualquer uma delas pode parar o processo. Aqui é exatamente o contrário. Se nós tivermos uma variedade de entidades que opinam ou que se especializam em dar opiniões sobre um assunto e que fazem relatórios e outras entidades também ligadas a isso e mais entidades, mais confuso se fica. É como nas normas fiscais. As normas fiscais são cada vez mais confusas para os portugueses não conseguirem perceber quando lhes estão a aumentar os impostos. Por isso, há aqui um objetivo que não é de esclarecer. Tudo o que é contrário ao interesse do cidadão. Dr. Paulo Moraes, esta questão dos licenciamentos, enfim, há algum tempo foi-nos vendida a ideia de que a empresa na hora ia ser criada e ia-se resolver um grande estrangulamento da economia. Na altura notámos que ficou a faltar a outra parte, que era e o licenciamento, que não é na hora, que tem esta burocracia enorme. Agora o Governo diz-nos, estamos perante apresenta um conjunto de iniciativas que são o licenciamento zero, que na prática irá funcionar para 70% ou 80% dos investimentos. Acha que vai resolver esta questão de, por um lado, se criar dificuldades para vender facilidades, 2 pontos, corrupção, e, por outro lado, agilizar processos? Ou mais uma vez, são boas intenções? Não. Penso que das poucas boas notícias que temos tido em Portugal,
é que essa pequena corrupção tem vindo a diminuir. Tem vindo a diminuir. Tem vindo a diminuir muito pela introdução da internet. Como hoje os próprios um cidadão que se pode dirigir ao Estado no seu computador pela via da internet, deixa de ter que dar uma gorjeta à pessoa que está no balcão. Portanto, o facto da apetência dos cidadãos portugueses para a informática, para a internet, para os telemóveis, ajudou a diminuir essa pequena corrupção, claramente. Mas a maior corrupção, a grande... Não, essa está muito pior. Está pior. Está muito pior. E estamos a pagar todos essa grande corrupção. Sim, sim. Bastará ver que nos índices internacionais, o índice mais comum é o índice de percepção da corrupção, que é publicado anualmente pela Transparência Internacional, nós de 2000 a 2010 descemos 10 lugares no ranking. Impressionante. Curiosamente, Portugal, Espanha, Grécia e Itália são, curiosamente, os mais atingidos pelo euro e são os piores classificados nesse E já agora chamar a atenção aqui... uma correlação entre a Muito crise... brevemente, que estamos sobre mesmo uma no coisa fim. muito curiosa. Porquê é que a administração fiscal, que é tão efetiva na fiscalização, porque nós estamos na média da União Europeia em termos de economia paralela, que é uma coisa que não se diz, e eu tenho aqui os dados, a Itália tem 27%, a Bélgica tem 22%, Portugal tem 23%, a Dinamarca, que é dos países com menos do mundo, tem 18%. Porquê é que este firepower todo não é virado para o Estado, para os 13.740 organismos públicos, dos quais só 1.724 apresentaram contas? Porquê é que eles não pegam nisso e não começam a fiscalizar o próprio Estado? Só nisso, provavelmente, resolviam o déficit em 6 meses, se fizessem fiscalizações e se fizessem responsabilização. E se fizessem responsabilização como fazem, por exemplo, no setor privado, que, por exemplo, tem normas de fraude fiscal que são quase iguais às de homicídio, não é? Sim, sim. E que não são verificadas e nós nunca temos este firepower virado para o setor Estado. Isso leva-nos a outra conversa, estão convidados para outra conversa muito em breve. Esta foi muito interessante. Muito obrigado. Eu estou convencido que ainda temos políticos e gente neste país com vontade e capaz de dar a volta e levar este país a bom porto. Assim queiramos todos e assim queiram quem nos governa, os nossos governantes queiram seguir em frente. Nós cá estamos para denunciar aquilo que não está bem. Sugestões de leitura, Histórias de Dinheiro na Bíblia. É uma edição da Sociedade Bíblica que mostra o que dizem as Escrituras sobre o uso de dinheiro, que os príncipes fizeram com o dinheiro e o uso que o povo fez dele ao longo dos séculos. Também Boomerang, uma viagem pela Europa, o novo terceiro mundo, sublinho. O novo terceiro mundo é uma teoria de Michael Lewis, autor de A Queda do Wall Street. É um livro da editora Leia, coleção Lua de Papel. Equipas de alto rendimento, de Ricardo Fortes da Costa, Saber liderar equipas de trabalho, da editora RH. Também Sucesso em Vendas, um livro da editora Binomics, Manual do Profissional de Vendas, escrito por Marcelo Ortega, 7 Fundamentos para o Sucesso. E ainda, Para que serve a casca de banana? Uma obra de Luís Antunes, com uma pergunta: o que é bom para a empresa será bom para a sociedade? Responsabilidade social, cidadania corporativa, valor partilhado. Estamos perante um desafio intergeracional, de respeito a todos nós cidadãos e não só aos governos ou às empresas. Meus senhores, é tudo. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite.